Olá, tudo bem com você? O desejo do meu coração é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa dominar o nosso coração hoje. E que esse meditar na sua palavra possa produzir em nós fé, para que possamos de fato e de verdade ser achado para o lado de dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. Muito bem, hoje eu quero tratar desse assunto da fé. Nós vamos começar uma série sobre esse assunto. E hoje nós estaremos meditando apenas em uma pequena porção. E se o Senhor permitir, faremos outras meditações na direção desse assunto. Vamos abrir a palavra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, e vamos ler lá os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui, João, o apóstolo João, ele está apresentando para nós a encarnação. Então, ele vai falar sobre como foi que Deus veio até nós preencher essa lacuna, esse abismo que havia entre a criatura e o seu Criador. Por isso, o Evangelho de João, ele começa muito antes de Gênesis 1:1. Ele começa assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Não é grande isso? Então, ele começa falando sobre a palavra de Deus. E aí, no desenvolvimento desse assunto, quando nós chegamos no versículo 9, ele vai dizer assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Sabe, esse é o Senhor Jesus desde sempre. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, o homem sem Deus é trevas. O homem sem a palavra de Deus, ele está nas trevas. Mas Jesus é a luz verdadeira. Ou seja, se Jesus não brilhar, não tem luz. Muito bem, ele continua dizendo assim: estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. E o mundo não o conheceu. É interessante isso, né? Existe um livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, nós temos uma porção muito interessante também. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 3, aonde Isaías vai dizer assim, é claro que é Deus falando na boca dele: o boi conhece o seu dono, ou aquele que o possui, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só, é bem isso, sabe? Até o boi sabe quem é o dono dele, mas o ser humano, por causa do pecado, ele não é assim. O ser humano é uma criatura que tem essa arrogância, essa soberba, essa coisa de achar que ele é o dono dele, que quem manda na vida dele é ele. Quando eu tinha 11 anos, eu tomei essa decisão, sabe? Eu disse assim para mim mesmo: para que eu vou obedecer pai e mãe? Para que eu quero saber de Deus? Quem manda na minha vida sou eu. 11 anos. De lá para cá, enquanto eu não vi a luz, a minha vida foi de buraco em buraco. Trevas. Muito bem. O texto diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa palavra, ela tem um sentido muito profundo, sabe? Porque ela está dizendo que a criatura rejeitou
o Criador. Ou seja, a criatura não o acolheu como deveria ter acolhido. A criatura não creu como deveria ter crido. A criatura não honrou o seu Criador como deveria ter honrado. Muito pelo contrário, nós nos comportamos como aqueles animais irracionais que, quando o seu dono faz uma cerca, ele vai lá e rasga a cerca. Quando o seu dono constrói um coxo, ele vai lá e quebra o coxo. Quando o seu dono manda comida para ele, né, ele come o suficiente para se alimentar e o resto ele pisa. Nós somos assim, infelizmente. Essa é a nossa situação. Então, isso aqui não quer dizer apenas que o povo de Israel não recebeu o Senhor. Isso é geral. Nós vimos nessa geração, nós vimos aqui mesmo, entre nós, nas nossas famílias, né? Nós criamos filhos para Deus. Chega um momento na idade deles que eles falam assim, ó, eu quero viver do meu jeito. E nós mesmos fizemos isso lá atrás. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, é sobre rejeição que esse texto está falando. Que o nosso Senhor, né, a palavra eterna se fez carne e que ele veio para o que era seu. A luz verdadeira que ilumina todo homem esteve aqui como homem, mas foi rejeitado. É isso que diz o texto. Mas no versículo 12, graças a Deus, vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes autoridade de serem feitos filhinhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Coloquei esses dois versículos juntos para a gente concluir nossa meditação de hoje nesses dois versículos. Porque primeiro, ele apresenta essa negativa geral da humanidade com o Evangelho. Mas agora, ele se volta para todos aqueles que creram no Senhor. E ele vai usar essa palavra, tá, como um sinônimo de crer. Ele vai dizer assim, ó, mas a todos quanto o receberam, a saber, aos que creram. Ou seja, aqui ele coloca o receber e crer em pé de igualdade, sabe? Porque existem algumas palavras na Bíblia que são traduzidas por crer. Mas aqui, no original, a palavra aqui, que foi traduzida por crer, tá? É crer para dentro, a palavra traduzida no original. E isso tem um significado muito profundo, sabe? Porque não é apenas você concordar com uma história, não é apenas você conhecer um fato, não é apenas você descobrir que Deus existe, mas é como que se Deus abrisse uma porta e você voluntariamente entrasse. Como se Deus trouxesse, sabe, uma arca e você entrasse. Como se Deus chamasse você para Ele e você entrasse. Então, receber o Senhor significa crer para dentro da sua salvação. Crer para dentro do Filho dele. Crer para dentro daquele lugar seguro que ele preparou para nos salvar. Esse lugar é uma pessoa, é o Senhor Jesus. E aí ele continua ainda falando desse assunto da fé, ele continua dizendo assim no versículo 13, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe, em outras palavras, ele está nos dizendo que essa fé salvadora não está baseada em nada de nós mesmos. Nós não temos nada para oferecer, para nos tornar participante dessa fé salvadora. Na verdade, tudo está nele. Nós não temos nem vontade. Mas quando os nossos ouvidos são colocados na palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É muito importante você entender isso, que quando nós ouvimos a palavra é capaz de produzir em qualquer ser humano fé para a salvação. Então, não resista ao Evangelho, ainda que você não goste dele,
Ainda que você não aceite ele, ainda que você não compreenda ele, continue ouvindo a palavra de Deus, porque só a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Hoje nós vamos ficar por aqui. Se assim o Senhor permitir, amanhã a gente vai continuar. Mas eu não quero terminar sem antes deixar uma oração aqui para você fazer comigo. Sabe qual oração? Vamos orar assim, olha. Senhor Jesus, talvez eu seja uma dessas pessoas que tem te rejeitado por toda a minha vida. Faço isso porque sou um pecador. Mas não desista de mim. Por favor, me ajude a ouvir a tua palavra. E quando eu estiver ouvindo a tua palavra, faça com que o poder da tua palavra gere em mim uma nova criação. Ó Deus, faça isso comigo. Em nome de Jesus. Amém.